Alô, galera! Tá começando mais um podcast de letra, podcast hoje patrocinado por Balas e Macarrões Todeschini, pelos Móveis Simo e pelas lojas Murici. O assunto hoje é propaganda. Mas daí você vai perguntar, mas não é um podcast de futebol? Sim, mas você sabia que há tantos e maiores e espetaculares e bizarros patrocinadores no futebol paranaense? Vamos contar um pouco essa história, Carlos Borel, Ricardo Brejinski, Luciano Balorati. Bom falar com vocês depois de um certo tempo, né? Porque a gente teve especial, teve atraso, teve programa de lembranças, e esse já é o 102. Agora a gente já está na nossa terceira temporada do De Letra, viu, gente? Tudo bom aí, meninos? Opa, tudo Beleza? jóia. Vocês já imaginaram que a gente ia chegar a fazer 102 programas? Que coisa louca! Acho que nem o público imaginou, né? Eles acho que foram os primeiros que não imaginaram. Mas eu estava vendo aqui, gente, nos alfarrábios, né? A gente fala, né? Hoje fala-se muito em patrocínio, em fornecimento de camisa, em direitos de TV, tudo isso tem a ver com publicidade. Mas eu fui atrás para descobrir que o Democrata de Governador Valadares foi o primeiro time brasileiro com publicidade na camisa, em 82. Então, é uma história muito curta, de 41 anos apenas. Acho que foi regulamentado mesmo em 83, né? Que teve uma regulamentação oficial para ter, e daí tinha de tudo ali no começo, né? Era cada jogo, mesmo os times grandes, cada jogo aparecia com um patrocínio diferente, assim, tal. Acho que o Palmeiras, eu lembro que cada jogo era uma camisa diferente, assim, tal, era muito doido. Na E verdade, aqui, na verdade, eles nem sabiam, né, como ganhar dinheiro com isso, né? Então era uma coisa assim, um campo a ser explorado ainda. E é engraçado que você falou do Democrata. Eu fui pesquisar também qual que era o primeiro e achei um lugar falando que era o Náutico. Que olha o aí, ó. Náutico foi o Olha. primeiro clube em 82. O Náutico, talvez, por ter sido. Era um time de primeira divisão naquela época, apesar de a primeira divisão ter 40 clubes naquele tempo, mas era um time de primeira divisão e todo mundo via, né? E ali naquele começo, Ricardo, a gente começou a ver longas parcerias, né? Que é Calunga no Corinthians, Petrobras no Flamengo, isso durou anos, né? A Plub no Internacional, né? Eu acho que a Petrobras no Flamengo foi a mais longeva, assim. Eu acho que Com certeza, com começou nos anos certeza. 80 ainda, né? E Em foi até acho 83. que 2006, 2007. É um negócio É, assim que parecia. Era Eu acho Flamengo e que Petrobras e Fluminense e Unimed. Acho que eram duas coisas que você pensava em camisa do time e já vinha o patrocinador junto. o Flamengo, acho que ele teve um jogo com outro patrocínio e daí já entrou na Petrobras. Primeiro só como Lubrax, depois era Petrobras mesmo, depois vários produtos da Ah, Petrobras, assim, tal. o Flamengo era uma das exceções daquele campeonato da Coca-Cola, né? Eram exatamente. três exceções. Eram três exceções e duas foram para a final, né? A Pilub e Lubrax na Mas final. não E era a Sport e terceira. Guarani, afinal? Isso aí não era o campeonato da Coca-Cola, né? Esse campeonato aí era da. Esse Esse aí era é o campeonato ou da Pepsi. Coca-Cola. Não, era da Pizza Cola, né? Porque É, Pepsi Cola era muito chique para aquele o, campeonato. quando aí vocês lembram do Flamengo, né? O Flamengo, para mim, é a primeira camisa que eu lembro, né? E aí depois tem a longa parceria da Calunga. Mas assim, a Calunga, a Pilub, os próprios patrocinadores aqui dos nossos times, eu teria que puxar pela memória, mas eu acho que começa, se eu não me engano, eu vou tentar achar uma foto de 83 aqui, da final de 83, mas eu acho que começa com Banestado para Atlético e Curitiba. Então era tudo muito conectado aos clubes, né? Não era essa coisa de, putz, é um negócio, nós vamos investir num clube para ganhar dinheiro, né? Era mais ligado a essa questão regional, né? E eu acho que Tanto hoje o que, que está tanto que ligado no Sul, no Rio Grande do Sul, o Banrisul também, né? Com a era isso que eu dupla ia falar. Grêmio e Inter também, né? Já faz Muito muito tempo, tempo né? que o banco patrocina os dois e só patrocina local mesmo. Não vou, o Banrisul não pensa em expandir e patrocinar um time do Nordeste, um time da região central, é só. Acho que o Caxias e o Juventude também tiveram Banrisul, mas é o Grenal que é o foco do banco, né? Ó, eu estou abrindo aqui.
Vê como é que é o negócio. Eu já vi 3 patrocinadores do Atlético só na final de 83. Eu me confundi, não foi o Banestado. Na final do Paranaense de 83, eram Bamerindos, era o Bamerindos patrocinando Atlético e Curitiba. Mas naquele tempo, o Atlético também foi patrocinado pela Paranaplast, que era a empresa do Valmor, né? Valmor Zimmermann. Valmor Zimmermann. Uhum. E depois, e também pela Jofran, porque o João de Oliveira Franco era o cara da grana naquele ano, né? Jofran Veículos. Jofran Veículos, que era concessionária Chevrolet, né? E esse Bamerindos do Atlético esse Bamerindos do Atlético aí não era verde, né? Na camisa. Já tinha essas questões assim. É verdade. Deixa eu até puxar aqui de volta a foto. A marca do Bamerindos é verde, né? E aí no Atlético era um era negócio preto. Era preto, né? Preto, todo preto. Isso depois, nesse campeonato da Coca-Cola, vai se reforçar, né? Porque tem a velha história do Grêmio deixar a logo da Coca-Cola em preto, e a gente nem lembra muito, mas o Cruzeiro, num dado momento, também desistiu do logo vermelho e ficou com aquele, como se fosse vazado, né? Só aquele Coca-Cola em branco dentro do fundo vermelho, dentro do fundo azul da camisa. Agora, é interessante isso que a gente começa a ver, né? E depois eu acabei de ver uma coisa que eu não me lembrava, né? Porque a gente lembra muito, por exemplo, o Curitiba campeão de 85, de Britânia e de vermelho. Com Britânia vermelho na camisa. Mas depois o Curitiba não aceitou a claro vermelho na camisa, né? A claro preta. Teve a Sânio vermelha, né? Isso, também. teve a Sânio nos anos 96, 97, que é a primeira camisa do Curitiba que eu lembro, que tinha o vermelho e ninguém falava nada, né? E o Coca-Cola no Poxa que tinha vermelho também, né? Coca-Cola no Curitiba tinha vermelho, depois que vai mudar também para o fundo, pro Coca-Cola em preto, né, na camisa branca. Aqueles que o Grêmio fez, eles falaram, opa, a gente também pode fazer, né? E assim, eu não me lembrava, eu achei uma foto aqui, que o Atlético também teve o patrocínio da Britânia. Então você vê como é que era uma coisa meio, né, regional, combinada, né? E mais recentemente teve a Neodente, né? A Neodente acho que até agora ainda é parceira dos clubes, no Curitiba. né? No Curitiba é. Eu acho que do Atlético também. O Atlético no Atlético. Na TV. O Bala sabe. Eles anunciam na Rede Furacão, acho que tem no estádio também, na camisa eu não lembro de ver assim, então, mas tem essas outras propriedades que são chamadas. Né? Outra lembrança que eu tenho aí, que acho que me confundi, Bório, é que os dois times foram patrocinados pela mesma empresa também, Atlético Curitiba, na final de 90. E aí eu não sei se foi em 90 que foi o Banestado. Deixa eu até ver aqui no Titio Google. Ó. Não, Bamerindos de novo. Bamerindos, né? O Atlético patrocinado pelo Bamerindos. Com aquele time campeão lá do Atlético em 90, né? O gol do Dirceu e o gol contra do Berg. Mas é interessante como aqui no Paraná demorou muito para que os clubes tivessem, tirando a Coca, né? Que a Coca vai patrocinar o Curitiba em 87, acho que vai até 89, e no Atlético do mesmo jeito, né? Quando os dois saem da primeira divisão, eles perdem esse patrocínio. Mas até ali, mesmo depois, eu acho que só mais para frente, né? Que os nossos times vão ter patrocinadores nacionais na camisa, né? Vocês lembram quando? Eu não sei dizer qual foi o primeiro. Porque a Sânio, né? O Ricardo citou a Sânio no Curitiba, mas a Sânio era do Sérgio Prosóximo, né? Então ainda tinha essa conexão, né? O Atlético subiu em 95 com qual patrocinador? Vamos ver aqui. Atlético PR 1995. Vamos ver aqui. Se não der Enter, não vai. Não vai. Aqui, o Atlético foi campeão sem patrocínio em 95. Foi campeão sem patrocínio naquele ano do acesso. No mesmo ano... no mesmo ano... Não foi a TIM? O Atlético foi campeão brasileiro com a TIM. Não, eu digo na Série B.
Não, mas eu digo, porque nos anos 90 ainda tinha o Curitiba com a Sani, que acho que foi até 98, e o Atlético tinha essas mudanças constantes. Eu lembro muito da camisa do Atlético sem patrocinador. É Daí eu verdade, lembro que em 2001, acho que a TIM patrocinou os três até. patrocinou, faz sentido. É, Era quando estava começando a telefonia, eles estavam, lembra, era uma onda de patrocínio das telefônicas, né? É, O inclusive, o Corinthians tinha o Atlético foi DDD, patrocinado, o Atlético foi patrocinado pela Onda, é, sim, provedor de Onda. internet, na seletiva de verdade, 99. o O verdade. Corinthians Atlético tinha era lá a o Onda. DDD da Embratel, lembra lá, que era 21, daí também uma das bolinhas era verde, daí no uniforme não era, essas coisas assim E também. tinha do Corinthians, né? Do Corinthians também tinha, né? O DDD. Corinthians, Né? DDD 21. Agora, esse patrocínio, esses patrocínios mais longos, né? O que que a gente tem? Tem mais, assim, eu acho que a conexão maior de patrocínio barra fornecimento de uniformes, não há como não dizer, né? Atlético e Umbro, se eu não me engano, é a parceria mais antiga no momento no futebol brasileiro. Sim, desde É. 96, 97. Deixa eu ver aqui, Ricardo. Acho que A última... 97. 96 acho que era Rummel ainda. 96 era Rumo, exatamente. E E a segunda, o que que é? Nike no Corinthians, será? A Nike tá no Corinthians desde 2003. mas já são 6 anos, né, de diferença, né? Mas eu não sei se o Santos tá com. Ah, não, o Santos teve trocas no meio do caminho. O Santos chegou a ser Então, Nike. mudou bastante, algumas vezes. É. E o Flamengo voltou com a Adidas faz um bom tempo também, mas acho que é menos tempo que É menos, porque que o- ele foi campeão, por exemplo, em 2009 com a Olímpicos. E é da aí, Nike. eu lembrando aqui, acho que o Bori vai lembrar disso. O Bala também, porque ele é mais velho. O Ricardo certamente não. Mas, para mim, o primeiro fornecedor de uniformes que eu me lembro, apesar de todo mundo usar Adidas, aqui em Curitiba usar Campeã, usar Atleta, né, que tinha aquele tempo, para mim, são duas marcas, né? A Topper na seleção Uhum. Top. e a Lecoq Sportive no São Paulo. Nossa, essa Lecoq Uhum. Sportivo para mim fui conhecer no Senegal na Copa de 2002 e achei muito legal que no ano seguinte estava no Paraná. Não, então na Copa de 82 a Lecoq tinha algumas seleções ali também, tipo, acho que 78 também, A então França, era a França acho que era Adidas, né, França, inclusive. França era Lecoq, em A França era 82 foi o Lecoq. mesmo, era É. Lecoq que entrou na É, Adidas. e aí aquele galinho, né, do Lecoq Sportif ficou marcado assim porque ele foi para a camisa do São Paulo. E ali era um momento em que o São Paulo estava sendo campeão quase todo ano e tal, e ficou marcado assim. Mas assim, quase todo mundo tinha ou camisa ou calção com 3 listras, né? Então era quase todo mundo Adidas ali nos anos 70. E aí surgem as fornecedoras curitibanas, né? Acho que a campeã foi a mais famosa, Foi a né, campeã. Bárbara? A campeã foi a campeã, né? Eu me lembro da campeã na camisa do Pinheiros. Do Pinheiro. Acho que foi a primeira, né? Que eu me lembro também é a primeira, aquele campeã escrito na horizontal, na vertical, né? Ah, Do olha lado da aqui, ó. camisa. Eu falei bobagem, ó. O Pinheiros em 84 foi campeão de Adidas. Ó. Ó, Campeão de Adidas e sem patrocínio. Vamos vir em 87 Eu aqui. acho que algum desses times que usavam Adidas nessa época, eles compravam a camisa da Adidas no mercado e usavam. Assim. a segunda linha. A Adidas não patrocinava todo o time. Assim. A de Ah, E era na, diferente. 87, cara, só para não ficar longe, o Pinheiros era MR. Lembra dessa marca, Bora? MR É, ficou, era forte no interior do Paraná aí, né? Grêmio Maringá, Londrina. Ina, Londrina depois tinha Carilu, né? Que é lá de Londrina mesmo, assim. Tá? Mas Carilu. eu achei o uniforme do Pinheiros de 88 com a campeã. Aí sim, Uhum. Pinheiros de 84. Ricardo, eu te interrompi. Não, é que estavam falando de segunda linha ali para poder patrocinar todo mundo. A gente está falando dos anos 80, mas no começo ali 2012, quando a Nike expandiu para tudo quanto é time, o Curitiba tinha um modelo que era um modelo tradicional de outros clubes, era a linha antiga que vinha para cá que eles só plotavam o símbolo do coxa. Então, quer dizer, se em 2012 a Nike, que era a multinacional, a megalomaníaca do mundo, fazia isso, por que a Adidas nos anos 80, que o Paraná era longe pra caramba do cenário deles, não ia fazer?
E a Adidas até é na que Copa do começa Mundo, isso, né? Diga, Bala. até na Copa tem tipo uma segunda linha de uniformes de seleções, né? As principais têm uniforme diferente, né? O segundo é cheio de coisa, não sei o que tal. As É, outras mas a eu Nike ia vem falar, puxando, né? 2002, que acho que era a Nike, tinha quase aquela todo, a maior parte das seleções era todo mundo igual, só mudava as cores. só a Croácia Ca- que era diferente por causa do quadriculado, mas o resto Mas Do era ainda tinha quadricular. aquela, mais embaixo dos braços tinha, ainda tinha aquela risca tinha branca. aquela Ele lista, tinha o aquelas detalhe que as outras seleções também tinham. horrorosas. Voltando para os nossos times, o Atlético tem essa longa parceria com a Umbro, mas o Atlético, não me lembro, eu acho que a TIM talvez tenha sido a mais duradoura patrocinadora direta. Agora que o Atlético fechou um contrato longo, né? Com Esportes da Sorte. Mas o Atlético nunca teve um patrocinador assim, né? De longa Teve, duração. teve aqui o Cera, né? Que estampou a É, camisa no também um tempo bom tempo. do estádio, né? É, mas ele usava aqui. O Cera, acho que ele usou bastante ele na camisa também. Usou. E é E, engraçado que é um produto que não se vendia no Brasil, né? Praticamente, que Pois então, era tudo para passar estádio e não tinha no mercado para você comprar, né? Mas aí é a sacada do Atlético, né? Porque o Atlético consegue naming rights e patrocínio de camisa de uma empresa coreana do ramo de copiadoras que estava se estabelecendo no país e arrancou um dinheirão, né? E só que assim, e lembrando agora até da questão da Liga Arena, né? O Atlético, eu achei a explicação do Atlético sobre a situação bastante interessante. Quando vem 90, quando é que é? 2005, né? Que é o Ceará Arena, né? é. A É, final da Libertadores já era que o Cera na camisa. e ali, se você pensar, né, Bório, o que o Ceará Arena não pegou, não porque não ia, é porque, assim, não tem como a gente não falar que o movimento que a Globo faz, ela dita grande parte da mídia brasileira. E a Globo não dizia Vira nome de regra, né? estádio, né? Não. Vira regra, né? Sim. O que a Globo faz é como se fosse uma ordem. Então, se nós não fazemos, o mercado não faz. Isso impacta em tudo, né? E assim, havia ainda naquele tempo, se você lembrar, mas veja, daí você está falando o nome da Kyocera e a Kyocera não patrocina a tua rádio, você fala mais Kyocera do que fala outra coisa, do teu patrocinador ou da tua televisão, então era bem complicado. E isso lembrava, antes a gente lembrar também, era muito também na Fórmula 1, né? Porque havia até aquela explicação. Por que falavam Benetton, Ferrari, McLaren, em especial, e depois não quiseram falar Red Bull, né? É tipo, aham. Aí havia uma explicação que Ferrari e McLaren seriam marcas, né? Porque foi bem no tempo que saiu o carro, né? O A carro que o Gordon McLaren. Murray fez a McLaren, e dizia assim, não, mas veja bem, a Ferrari é uma marca inacessível, né? Que não tem essa coisa, mas aí a Benetton tinha camiseta, né? Sim, Sim, a Benetton era loja de roupa antes de ser equipe de Fórmula 1, né? Então, Pois é. sim. E aí a Red Bull, se a gente for pensar, que é interessante, né? Ficou tão marcado o nome RBR que mesmo quando liberaram o Red Bull, eu me Continua chamando de lembro, RBR. o Galvão e o Reginaldo chamavam de RBR ainda. Só que isso implicava em falar STR também, porque só que Toro Rosso, né? Toro Rosso era só Não, produção, né? Não é uma marca, né? Em nenhum lugar foi é, vendido o Toro Rosso, o Red Bull. não E na vendiam Fórmula na 1 é Itália o Toro engraçado Rosso, que, né? na Fórmula 1 é engraçado que lá quando começou em 72, né, com a Lotus, esse patrocínio lá com a Gold Leaf, que era uma marca de cigarros, depois de um tempo eles começaram a botar no nome das equipes, né? Então acho que até hoje, se você pegar lá a equipe, não é Ferrari, tem o patrocinador antes e daí que vem Ferrari, né? A McLaren era Marlboro McLaren, não era McLaren assim, tá, né? É o mesmo estilo da Stock Car, né? Teve É, a ISO era ISO Marlboro, tipo, e era o nome da equipe mesmo, foi a primeira que acho que era o Sim. nome, assim, então. A Não, e Lotus era tinha a, Special Lotus, não sei o que, tal, era tudo assim. não, até a Zack Speed, né? Que Né? era com o cigarro É, West, que depois foi patrocinar a McLaren. Agora, a gente falou aí desses patrocínios, e aí a gente vai falar, né? McLaren, Marlboro, Lotus, John Player.
né? Williams, Honda, Williams, Canon, né? Hotmans. Agora, Hotmans. Ferrari com a Agip, né? Que tinha um mega de um Agip amarelo Tinha no Palmeiras também, né? Nos anos 80, né? Que Palmeiras bonito, também. Palmeiras também. Eu ia chegar justamente no Palmeiras. A Parmalat. Há vou usar um termo agora, né? Há um case mais emblemático no futebol brasileiro do que Palmeiras e Parmalat? Não. Eu acho que o Fluminense com o Unimed. Talvez seja o mesmo nível. Mas a Parmalat mudou a cor do uniforme do Palmeiras, né? Tipo, mudou o modelo, né? Também, né? Mudou listra, sim. né? Na camisa do Palmeiras. Então, tipo, é uma coisa, eu acho que é muito mais forte, assim. Tem essa marca mais ainda por causa dessas questões, né? Que eles mudaram até no uniforme, que é um negócio que, né? Que ainda mais na época nenhum time aceitava mexer, né? E não era na terceira camisa, né? Ou na segunda. Era no oficial, né? Não, você tem a marca do Palmeiras, aquela camisa verde, né? Desde quando o Palestra virou Palmeiras em 42. E aí vem aquela camisa, um verde água listrada com um Parmalat gigante no time, né? E essa Parmalat inicial de 92, ela tem uma ligação muito forte com o futebol paranaense, né? Porque o Palmeiras passa o carro aqui em Curitiba, né? Leva Giancarlo, leva Carlinhos, leva Maurílio e leva o Otacílio, né? O Saulo não estava nessa leva também? Eu acho que o Saulo foi depois. Acho que o Saulo foi depois, mas na primeira leva, com certeza, Carlinhos e Giancarlo, que eram do Atlético, e o Maurílio do Paraná. E o Maurílio continua, né? O Carlinhos logo volta para o Atlético, o Giancarlo daí começa a rodar, joga até no Juventude, que era Parmalat também. Só que o Maurílio, ele vai ser campeão brasileiro, vai ser bicampeão brasileiro, ele faz uma história no Corinthians, né? Do Palmeiras, desculpa. E a Parmalat é tão forte nessa época que ela lembra quando ela contratou o Cafu? Ela contratou o Cafu desceu lá em Caxias do Sul como reforço do Juventude, desfilou em carro de bombeiro, fez todas aquelas coisas, nunca jogou, né? Porque ele jogou dois jogos. Dois jogos. Então, mas e tudo isso para burlar o contrato, né? Que o Cafu estava proibido de jogar no time paulista no Brasil. Aí eu falei, então vamos jogar no Juventude. Cara, e é muito bizarro, né? O São Paulo, na verdade, ele já tinha ido embora, né? Já tinha. Já. Ele estava no Valência, Sevilha? Putz, não lembro quando que ele foi. Vamos no Google. Deixa eu ver aqui. Porque ele sai do São Paulo e vai para a Espanha, se eu não me engano. Zaragoza. Zaragoza, aí, ó. Zaragoza. Nossa. Tava ali. Valência, Sevilha. Mas o Zaragoza, daí ele vem para o Zaragoza e eu não sei como o São Paulo alinha uma cláusula nessa negociação que ele não podia ser revendido para um clube de São Paulo, né? Isso, estava no contrato, não, você tem que ser um valor absurdo lá, e daí a Parmalat comprou pelo Juventude. E daí logo repassou para o Palmeiras. Parmalat aprendeu o jeitinho brasileiro aqui rapidinho. Aprendeu rápido, né? Jeitinho Juan Figuer de ser. Não, e o Palmeiras, ele exportou o modelo Parmalat, né? Porque o gestor da Parmalat no Brasil, que era o Brunoro, ele vai depois para o Parma, né? Que era em tese a nave-mãe, e depois ele vai ser o patrocinador, ele vai ser o cara da Parmalat na Fórmula 1, né? Patrocinando a extraordinária Forte Corse do Diniz e do Roberto Moreno, né? O projeto de equipe brasileira, né? Segundo o Copersucar, inclusive amarelo igual. Na Parmalat seguiu a vida inteira com o Diniz, né? Por causa do supermercado também. Tudo isso, tinha uma relação ali. Era tempo que o Pedro Paulo Diniz era o herdeiro do Pão de Açúcar, né? Isso já não existe mais. Aí, mas ao mesmo tempo, além desses grandes patrocinadores e tal, a gente tem vários patrocinadores bizarros. E eu me lembro que o Paraná, que teve uma longa parceria com a Empal,
que era uma loja de acessórios, né? Para carro, né? Se eu não me engano. De autopeças, né? Autopeças, né? Uhum. E era de algum paranista, não me lembro qual paranista que era. Também não lembro. Mas descubra aqui. O Paraná chegou a fazer aqueles patrocínios de ocasião, vocês lembram disso? Nossa. Então, Parque das Araucárias. Parque das Araucárias. Essa aí em pau aí, Christian, depois eles fizeram uma empresa de luz também, de Impalux? Impalux. Impalux. Ah, Impalux era do Dilson Rossi, né? Dilson Rossi. Isso, Rossi. É isso aí. Patrocinou o Paraná, acho que 2004 inteiro no Brasileirão era Impalux. Eu me lembro que tinha um patrocínio na Rádio Banda B também. E o Paraná daí teve esse daí que o Boris citou, né? Não, esse Parque Araquara eu não lembro, Bora. Luta Parque das Araucárias era o cemitério, plano funerário lá. Não, e é na mesma camisa, Cris. É na mesma camisa. Tem Luto Araucária e Paranautas. 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 A Fúria também estampou. Mas, assim, Vamos ver se o Ricardo vai falar o que eu lembrei. dos alternativos, o mais trondoso é o da Ótica Diniz, né? Que era uma camisa do Paraná. Esse não tem, né? Na verdade, era uma camisa da Ótica Diniz patrocinada pelo Paraná, né? Era uma camisa do time Ótica Diniz em vermelho e azul. É emblemático essa camisa. É uma camisa. Além do Paraná, ela patrocinou vários times quando sabia que ia ter jogo da Globo, decisão, essas coisas, ela ia lá e pegava o time assim e botava aquele não tão grande quanto o Paraná, né? O Paraná foi um negócio absurdo o tamanho. Acho que foi aí que eu comecei a pegar ranço de Diniz, sabe? Daí já fui estendendo aí. O Paraná passou muito por isso. Eu lembro que tinha time na Libertadores que fechava patrocínio pontual. Vinha jogar o The Strongest aqui, daí aparecia The Strongest com patrocínio da própria sei Ótica lá, Diniz foi isso também. da Ótica Diniz, cara. Um negócio completamente nada a ver, mas era por causa do jogo ser aqui no Brasil e passar na Globo. Mas eu lembro que esse jogo da Ótica Diniz era contra o Vasco, então provavelmente era jogo da Globo no Rio e daí estampar. Mas ficou um negócio tão bizarro que não se repetiu e o Paraná fechou com a Multifarma depois e ficou a reta final do Brasileirão com patrocinador. Multiloja. Não, Multifarma. Não era Multifarma. Era Multifarma, não era Multiloja? Multifarma. Só que assim, o primeiro turno do Paraná, cada jogo era um patrocinador diferente. É um negócio assim, só que eu acho que pelo menos o da Ótica Diniz serviu para, né, acabar com a bizarrice daquele ano. Porque ficou um negócio muito marcado. Não, foi muito forte, porque foi muito impactante, né? A imagem era horrível, né? Eu tenho assim, por pouco, né? Por pouco, exatamente. Eu lembro de também, acho que era uma empresa chinesa de trator, Sinoway, não sei o que. Sinoway, né? Acho 2011, acho. Era trator chinês, né? Uma coisa assim que também nunca mais vi. Nem foi para frente isso aí. O Curitiba chegou a ter patrocínio do show da Cláudia Leite, lembram disso? A Cláudia Leite e Skank, né? Show que não aconteceu, né? E show que não aconteceu. Eu não lembrava desse show que não tinha acontecido. Eu não sei se era no. Acho que teve um era show no Centenário, não é? Então, era no Centenário. Era uma sequência de shows, né? Então, mas daí aconteceu duas bizarrices. Era para ser Jorge Mateus num jantar ali no Expo Trade. Não sei o que aconteceu, foi substituído por Zezé de Camargo e Luciano. Isso me lembro. E aí, no dia do centenário, que ia ter todas as festividades no Couto Pereira, ia ter show do Skank e da Cláudia Leite, foram trocados pela banda 100% Paraíba. Tocou na chegada da maratona dos 100 anos do Coxa. Exatamente. Cara, eu me lembro que a gente falou tanto do vermelho, né? O ônibus da 100% Paraíba era absolutamente vermelho e preto, porque são as cores da Paraíba, né? E ficou aquele ônibusão vermelho e preto dentro do Couto Pereira, né? E assim, o show foi o quê? No show foi para, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas. Tava chovendo, tava frio no dia. Tava chovendo, é verdade. Cara, eu passei aquele dia eu passei o tempo inteiro no Couto para cobrir aquele evento. Era um negócio assim que não acabava de ter acontecimento, mas não era nada assim, tipo, isso aqui pegou. Que era para assistir os shows nacionais. E sei lá o que aconteceu, que os dois foram cancelados. Não foi só um, foram os dois. Eu corri essa prova, eu corri 10 quilômetros esse dia. Eu lembro de eu chegar no estádio, estava começando o show, ou da banda do Marcelinho já, ou de alguma que abriu, sei lá, alguma coisa assim. Então.
Mas também peguei minha medalha lá de participação e fui embora, né? Fiquei pro show. O Atlético, a única que eu me lembro, assim, o Atlético tem negócio da camisa, da torcida e tal, né? Que depois foi respondida pelo Coritiba no Atletiba. Mas, assim, eu me lembro que foi uma camisa, um uniforme, todo ele descartado pelo Atlético porque perdeu o primeiro jogo. Que foi, eu acho que um clássico com o Paraná na Vila Olímpica, que é a camisa cinza do Atlético Total, que é a primeira sim. campanha, né? Da Arena Nova, da Nova Velha Arena, ou da Velha Arena Nova. Da Arena aquele que parecia um pijama, né? Aquele uniforme lá. Eu me lembro que eu estava cobrindo esse jogo. O Atlético era treinado pelo João Carlos Costa. 98. E o Atlético perdeu o jogo e acabou que o Atlético Total e a camisa cinza nunca mais foram utilizados. Nunca mais. O Atlético tem um problema com camisa alternativa, né? Teve a camisa dourada em 2004 também. É um negocinho que fica a dica para um outro programa, porque o Atlético A amarela, né? Uniformes também. E aquela da Copa lá, de homenagem lá, a do Ronald McDonald's lá também. Então, é a amarela, né? Amarela. Amarela. Falando em McDonald's, lembra de uma história de uma... horrorosas, né? Que é a Umbro, né? A Umbro que fez aquelas homenagens das seleções. Uma mais feia que a outra, cara. Do McDonald's, lembra uma história que os jogadores do Paraná estavam no McDonald's com um grupo de funkeiro, não lembro que ano que foi isso, e aí o cara do marketing do Paraná, que acho que era o Sanches lá, meteu no outro dia nas redes sociais do Paraná a camisa do Paraná com os arcos dourados. Aí, McDonald's, já que deu tanta repercussão, que tal? Aí, ó. Eu vou aqui, tem outras. Até perdi aqui o uniforme, deixa eu ver aqui. Diga lá, Ricardo. Eu estava vendo aqui, porque eu estava na minha cabeça que confirmou, né? A Claro patrocinou o Atlético em 2004, no ano do Vice-Campeonato Brasileiro. Talvez por causa da cor da camisa, o símbolo não era o vermelho. Eles fizeram preto também, né? Igual o do Coritiba, a Claro era preto. E aí eu fui olhar aqui, um ano antes, em 2003, o Atlético foi patrocinado pela tal Traion, que eu não sei nem o que é. Traion era um uniforme, marca esportiva, né? Então, daí abriu aqui e falei, caraca, eu lembro disso aí e não lembrava o que era esse Traion. Gente, agora como a gente tem YouTube, eu vou colocar aqui para a gente ver também junto, né? Os patrocínios do Botafogo ali, essa aí não podia ficar de fora, né? Que o Terra colocou, né? Essa propaganda do secador da Casa e Vídeo. A Casa e Vídeo é uma... Como é que eu vou definir a Casa e Vídeo? É uma lojas americanas carioca. Sim. Né? Era o lugar onde você podia comprar fitas de vídeo à meia-noite, se você precisasse. Elas ficavam abertas e tal, era uma loucura. E eles fizeram. Liquidação maluca. Nossa Senhora, hein? Olha aí, ó. Aqui no Nordeste, eu ia comentar, aqui no Nordeste tem de monte. Essas bandas de forró patrocinando os times aqui. Mastruz com leite, limão com mel, cavaleiros, aviões do forró, calcinha preta. Não sei que ligação que esses caras têm com o futebol. Esse aqui... Nesse daí tem uma do Corinthians, que é com as duchas Corona também, que é um negócio bizarro. É verdade. Que tinha um chuveiro na camisa. Tinha um chuveiro na camisa. Putz, é verdade. Tinha um chuveiro na camisa. O Corinthians, se não me engano, o primeiro patrocinador do Corinthians foi o Bombril. Só que, assim, não era uma coisa ainda tão organizada e era um Bombril, tipo, um Bombril como se fosse escrito, assim, Bombril, assim. Essa história do Bombril lembrou uma do São Paulo. Vocês vão lembrar uma coisa do São Paulo? Porque em 98 era bom, 3 pontinhos e ponto de interrogação. Sendo que no ano seguinte, daí eles usavam o Bombril, a marca original. Quer dizer, quiseram fazer um mistério um ano antes que tipo, todo mundo sabia o que era. Não sei qual foi a jogada de marketing, mas era bizarra aquela camisa do São Paulo com o bom 3 pontinhos. Também fez isso também, acho que quando a Nike entrou, né? Que botou uma interrogaçãozinha no lugar do fornecedor de camisa também. Então, tem várias bizarrices, assim. Olha aí, ó. O Araripina de Pernambuco foi patrocinado pela Moleca Sem Vergonha. Ó, e essa camisa que quem está acompanhando a gente no YouTube está vendo,
ela é um exemplo do que são algumas camisas também no futebol paranaense, né? Tá Em vendo? especial a Principalmente camisa... Operário, né? hoje a camisa do Operário, né? Porque a do Operário tem uma coisa, né? Ela precisa colocar as empresas dos gestores, né? Tanto que a maior é a do Álvaro Góes, né? A empresa do Álvaro Góes, lá, que é o gestor principal do Operário, só que assim, tem mais um monte, né? Multiloja, Multiloja ou Mercado Móveis? Mercado Móveis. Né? Mercado Mercado Móveis. Móveis e tal. Lojão do Queima. Lojão do Isso. Queima. Eu me lembro que eu ia fazer jogo lá e ficava aquela música do Queima até a hora do jogo. Queima, não sei o que lá. Uma trilha sonora lá no Germano Krieg. Olha essa aqui, ó. Boca Juniors de Mulheres Sergipe Perdidas. com a banda Mulheres Perdidas. Aqui o Botafogo, né? Que a gente viu, né? Nossa, isso aqui é verdade. O Botafogo foi patrocinado pela Pirâmide. E daí caiu um o ano, né? Telex foi. Foi do Caiu a rebaixamento? pirâmide, caiu a pirâmide e caiu o time. Aqui não é propaganda. Olha aí a camisa do Corinthians aí, ó. Da Ducha, Olha aí, que coisa linda. Luxas Corona, um banho de alegria, né? Num mundo de Que HQ. coisa linda, hein? Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Cláudia Leite, ó. E Aí, Skank, ó, ó. agora eu lembrei, ó, tá vendo que na verdade é isso. Os shows do Skank e da Cláudia Leite foram repassados por dia do centenário, então não era nem essa data, porque 19 de setembro foi a data do jantar com o show do Zé de Camargo e Luciano. Os dois shows foram repassados por dia 12 de outubro, no dia 12 de outubro foi a 100% Paraíba. E eu não lembrava que a Lupo era patrocinadora do Curitiba nesse tempo. Ó. Ó, o Duque de Caxias meteu um anúncio aqui. Putz, a gente podia fazer isso aqui também no podcast, né? Ó, boa ideia, hein? Anunciei Já aqui, sei, ótimo. já sei como vai ser a Pode ir, a capa do Spotify agora. Já sei como é que vai ser. E manda para todas as empresas que a gente falou. Nossa, essa é clássica também, hein? MTV, no... Essa da e MTV é muito clássica. Até porque E o esse uniforme Fluminense é do teve São Paulo, né? MTV e Sport TV também uma época, né? Sport TV patrocinou o Fluminense também. Né? Na Série C, né? Não sei, acho que foi antes. Patrocinava e passava todos os jogos. Essa eu lembro também, do Juventude, anunciando os DVD. DVD Viagem Maldita. Cara, você chega no jogo, não, você pensa assim, você entra em campo, o adversário olha pra você e fala, cara, os caras estão com a camisa escrito Viagem Maldita. Se ele não ganhar, é uma vergonha. Olha aí, ó. Cassino Galeria Pajé, nossa senhora, hein? O Palmeiras tem patrocínio da 25 de março, você está pensando o quê? Galeria Pajé é um prédio, né, Bólio? Ali na 25 de março, cara, onde tem absolutamente tudo. Tem um Paraguai tudo. no Brasil. É uma cidade do leste no Brasil. Tem tanta coisa que tinha até Covid. Eu fui lá, 2 dias depois eu estava com Covid, na última vez que eu fui para lá. Então não pode pedir nota lá, única coisa. Não. Olha aí, ó, do Paraná. Olha aí, ó. Parque das Araucárias e Paraná. Não, eu não lembrava disso, ó, que o anúncio do cemitério tinha sido na sexta-feira 13. Aham. Pô, mas que barbaridade. A camisa da Fúria, né, que a gente falou. Agora esse do Rio Porta Claro dos pôs Fundos. uma camisa da Porta dos Fundos na bunda. Na bunda. Que barbaridade, meu Jesus amado. Essa do Rio Preto aí com frango sertanejo. Aqui O Botafogo teve recente as coxinhas, os netos lá dos Felipe. Verdade. Como é o nome? Felipe Coxinha Neto, do Felipe Neto. Mas acho que era o Olha aí, ó, Cianorte. calcinha preta aí, ó. River Plate, pô. Frango, né? Você acha que é pouca coisa? O Cianorte era frango Big ou Big Frango? Big Frango, Big Frango. Big Frango. Ótimo para um goleiro, né? Entrar em campo com esse patrocínio, né? Olha isso! Pornhub! O Rutherford Raiders, time universitário do Reino Unido, colocou a camisa Pornhub. Que beleza. E nem tá aqui o SBT na camisa do Vasco, por enquanto, hein? Acho que aí é a última dessa linha. Limão com mel. Aí, ó. Com o Salgueiro que chegou a jogar Série B, né? Foi isso? Jogou 3 anos. Meu Jesus amado, hein?
né? O Vasco, ó, colocou a dupla Henrique e Diego na camisa também. Pô, e no jogo, o jogo do Diego Souza, né? Exato. Que perdeu a classificação, né? Que barbaridade. Eu não sei porque. Ah, tá aí, Aí, ó. ó. Olha aí. Aí, ó. SBT. Patrocínio, não patrocínio, né? É o patrocínio não autorizado. Essa é nunca. Nada Essa contra nunca. nada contra o SBT, que marcou minha infância, mas desde que o Vasco colocou isso aí, só ganhou uma Nunca Copa do mais. Brasil. Pô, é verdade, né? A praga é forte, o pacto é forte, hein? Eu tinha dado E uma assim, olhada aqui também. Acho que ano retrasado, o Paraná fez uma campanha lá para. Estava precisando de grana, né? Como ultimamente tem precisado, e botou o nome de torcedores, né? Que pagaram para botar o nome do time na camisa. Então, mas o Corinthians fez isso em 2008 na Série B e colocou A foto, foto do né? torcedor Uhum. também. Mas, o Corinthians ficou fez aquela camisa de bizarro, né? fotos. Ficou horrível. mas É. o Ficou Corinthians acho que era uma bizarro. coisa, do Corinthians era uma coisa para o sócio, era um negócio diferente. Paraná, Sim. não, os caras pagaram para ajudar o time, e daí saiu o nome deles, tipo, contribuinte do time com o nome na camisa, assim, tal, né? Então foi uma Olha, coisa mais eu não, bizarrinha, assim. eu não lembrava disso, mas o Corinthians chegou a ser patrocinado pela Jontex, marca de Aham. preservativos. Na época do Ronaldo, não foi? Na época do Foi no Ronaldo, é Ronaldo. verdade. Foi no Ronaldo. Na verdade, quando o Ronaldo foi pro Corinthians, tinha patrocinador do Avanço na axila da camisa. Que sacada, hein, da Jontex. Que barbaridade. Daí ela falou de Juntex, eu lembrei de Fórmula 1 de novo, que lá nos anos 70 tinha o carro do pecado, que era patrocinado pela Durex, que lá na Inglaterra era marca de preservativo, né? Não só fita Carro Durex. do pecado. E era o carro do Meu pecado. A Deus. TV britânica não mostrava o carro. Eles não E para a filmavam o gente carro. não deixar de falar, o torcedor do Atlético nem gosta de lembrar essa história, né? Mas o Atlético foi patrocinado por uma marca de papel higiênico, né? Pela Mille. Mille, E né? ele. Quando? Né? Ah, faz tempo. Eu não lembro disso. Faz O tempo. Mille, Isso aí a é Mille 93, alguma coisa assim. a Mille é do Zonta, né? Da família Zonta também. É da família, é da dona do Condor, né? Uhum. Eu tinha dado uma pesquisada aqui, eu tinha achado umas coisas engraçadas aqui no futebol paranaense também, lá, antes do patrocínio até. Aham. Um time disputou o Campeonato Paranaense nos anos 80, Agroséries. O nome era É. Agroséries mesmo. Clube empresa já, né? Nem existia Clube empresa. E tinha também depois, só que disputou só a segunda divisão, só chegou na segunda divisão, Cintos Mima, Cintos Mima, isso me lembrava. que é o atual Colorado. É o atual Colorado, lá de Colorado mesmo, assim, né? Não é o Colorado tradicional. E mais recentemente tinha o TCW, né? Toledo Colonial Work, né? Que tinha o nome dos dois patrocinadores Pô, mas vou dizer para você. Foi Vou esse dizer Toledo que para chegou na você. final, não foi? Oi? Foi esse Toledo que chegou na semifinal, não foi? Em 2008? Foi, Aham. foi. Toledo Colonial Work. Colônia é a cerveja, né? E o Sim. Work é acho que é uma escola de línguas, né? Não, work é Não, era- recolocação. Recrutamento, né? Recrutamento e seleção. Tá bom. O Colônia, eu me lembro que quando a gente ia fazer jogo em Toledo, cara, a gente era levado para uma churrascada dentro da fábrica da Colônia. E lá eles serviam as cervejas que não são vendidas, né? E a Colônia que é do Ratinho, né? Aham. Cerveja Colônia que é do Ratinho, que depois é muito louco, né? Depois a Rede Massa compra os direitos de transmissão do campeonato e recebe o patrocínio da Copel, né? Mas assim, hoje a gente vê a coisa muito mais séria, né? Hoje a gente tem essa explosão, né, Ricardo? Acho que até você falou certa vez disso, a explosão das empresas de aposta, né? Sim. É o que está dominando o futebol brasileiro hoje. Acho que são 18 ou 19 times da Série A que tem patrocínio São de 19 casa de já. aposta. E sim, Já tá em de 19. tudo quanto é tipo e país, né? Deixa eu ver que aqui apareceu uma arte aqui, ó, gente, para Não, e ver isso aqui. atrás, e mesmo os campos, né, nas placas de publicidade, meu, é um absurdo, assim, né? Tipo, tem jogo que Não. tem atrás do gol, tem 3 diferentes no gramado. É, Esses dias No eu tava- Brasileirão, né? Tem É a 3 Copa Betano do diferentes. Brasil, né? Não, e no Brasileirão tem atrás do gol, aqueles patrocínios no gramado, tem 3 bets diferentes, uma do lado da outra. Que, sei lá se elas têm alguma ligação, o que é, assim, tal. Ó, olha aqui, ó.
A pesquisa do Poder 360, ela indica aqui que são 19 times, como falou o Ricardo, o Bala, e só o Cuiabá não tem. Isso. Só o Cuiabá não também tem. tem, né? Palmeiras tem Betfair. Betfair? É do lado. Deixa eu ver onde é que é aqui. O Palmeiras, os principais são os da Leila, né? Que Da tá, Leila, né? Crefisa, Crefisa Fã. e Fã, né? O Palmeiras agora não tem mais. O Palmeiras talvez tivesse um apoio da Betfair. Deixa eu até ver aqui no site do Palmeiras. Mas realmente o Palmeiras não tem, então seriam 18, né? Mas assim, o Palmeiras é um caso absolutamente à parte, né? Só Crefisa e Fã. Só Crefisa e Fã mesmo no Palmeiras. Os gaúchos continuam ambos com o Banrisul, né? Porque lá se não patrocinar os dois, não pode patrocinar nenhum, né? Assim, o banco público não vai patrocinar um sem patrocinar o outro. Mas muito Né? tempo foi assim, né? De mesmo patrocinador para A Chevrolet, lembra quando a Chevrolet foi muito tempo. quando ela montou a fábrica lá no Rio Grande do Sul, daí ela já devia fazer parte do acordo com o governo, assim, essas coisas, e lógico, também era uma jogada de marketing boa, patrocinou os dois, né? Dois e mais alguns Agora, outros. o Vasco hoje tem uma empresa de apostas, uma empresa de Bitcoin e uma empresa, e tem um Energy Drink, Vral. Mas aqui, pelo que eu tô vendo, o único clube que tem patrocinador em todos os pontos possíveis do seu uniforme é o Santos. Que tem patrocínio, deixa eu ver aqui, até para dizer certinho aqui onde é cada caminho. Ó, o patrocínio Master, que é aquele na frente, né? O patrocínio do omoplata, né? Um patrocínio no ombro, um patrocínio na manga, um patrocínio no peito, um patrocínio embaixo do número, um patrocínio em cima do número e um patrocinador no calção. Não tem dentro do número? Às vezes, não. Pela pesquisa do Poder 360, não. O Flamengo, por exemplo, tinha, né? Uma época, muito tempo tinha. Tinha usou essa tinha, alternativa né? durante. Tinha muito tempo. No Paraná, 99, usou Também, muito com o Coxa e com o Atlético, né? Logo no começo que lançou. 99, é verdade, 99. Então, você que é dono de alguma dessas marcas, você é diretor de marketing de alguma dessas marcas, anuncie aqui. Fale com a gente, fale com Alan Cepini, agora o diretor de marketing dessa instituição. Agora temos diretor de comercial e de marketing, porque estamos crescendo, vamos virar uma empresa monopolista do futuro. Mas, claro, a SAF. A gente falou no primeiro programa da volta que a gente ia virar SAF, nós estamos começando a virar SAF, hein? Aguarde e confie. E na semana que vem voltamos. Voltamos semana que vem. Não podemos fechar sem lembrar do patrocínio do Paraná agora na segunda divisão, né? Evidência 5.000. E o Vitória também, né? O Fatal Model, né? Fatal Model, espetáculo, né? Fica a sugestão para quem não tiver o que fazer hoje à noite aí e tal, né? Meu Deus, que é isso? Meu Deus. Não, como é que é? Nós não. A opinião dos participantes não é a opinião desse programa. Os nossos ouvintes aí, assim, tá, né?